Olá, são 5 horas e 45 minutos, ou seja, da tarde, quase 18 horas. E nós vimos no capítulo anterior que, segundo o Marquês de Sernala de Guaita, há uma convocação de José Bálsamo, conde de Cagliostro, que chama todos os maçons em nome de Jeová, os girondinos, os jacobinos, os Illuminati, os maçons, os Rosacruzes, em suma, todas as sociedades secretas vão para Paris para poder fazer um quebra-quebra e assim tomar Bastilha. A ideia geral é de que seria para vingar já com a lei, mas nós já vimos que, segundo um livro raro que eu possuo, todas as propriedades dos Rothschild estavam protegidas por milícias. Ou ele tinha bola de cristal, ou ele tinha planejado tudo, não é? Se toda a canalhada dos países vizinhos foram contratados para poder quebrar Paris no dia seguinte, e se ele, quer dizer, se as casas bancárias e comerciais dele, as mansões dele, estavam protegidas por piquetes, que são milicianos, então ou ele tinha uma bola de cristal e soube o que iria acontecer no dia seguinte, 14 de julho, ou então ele é quem fez a Revolução Francesa. Eu fico com a segunda hipótese. Acho que quem pensar um pouquinho vai ficar com ela. Está aqui, ó, o livro é documentário, O Segredo da Bastilha, extraído dos seus arquivos. Lero Editores, tá vendo, ó? Lero Editores, Rua dos Carmelitas, Lisboa. Então, aqui nós não podemos pôr em dúvida, porque é um documentário. E é esse documentário quem fala que tudo que está aqui foi extraído dos arquivos da Bastilha, escondido e depois trazido ao lume. Portanto, nós temos certeza que esse clã diabólico é capaz de fazer qualquer coisa, né, para ter dinheiro e poder. Então, o dia 14 de julho, comemorado pelos franceses idiotamente como o dia da libertação, né, do rei, na verdade, não foi coisa nenhuma. Na verdade, deu a França de mão beijada aos Rothschild. Através da Revolução Francesa, ele conseguiu o Banco da França, porque a França quebrou. Então, é assim que nós estamos expondo a história tal qual ela é. Já tinha roubado o dinheiro do Duque de Frederico de Hesse, já tinha, agora com a Revolução Francesa, ele vai fazer com que o Duque de Wellington, que vai vencer Napoleão, tenha um auxiliar do lado que ele não conhece, e o auxiliar dele, na verdade, é um agente Rothschild. E vai dizer Rothschild que a França ganhou. Rothschild espalha o boato e compra as ações todas do Banco da Inglaterra, tornando assim quase que proprietário, porque 51% tem que ser do Estado. Então, ele já roubou o Duque de Hesse, ele agora é dono do Banco da Inglaterra por causa de uma mentira, e quando ele termina a guerra, que Napoleão é vencido e levado para a Ilha de Elba, onde é envenenado, ele tem a alegre notícia de que o Banco da França está devendo os tubos. E o dinheiro do Brasil, o ouro do Brasil, já acabei de dizer, já disse no vídeo anterior, ia para o Banco da Inglaterra, né? Graças a ele. O acordo que ele fez era de beneficiar o Brasil em troca do ouro de Vila Rica, de Ouro Preto, e esse ouro ele transfere para o Banco da França, com uma condição, o Banco da França ficar sendo dele. Aí nós já vimos que ele, através de um canalha chamado Woodrow Wilson, ele, no dia 23 de dezembro de 1913, ele reúne, ninguém imaginava, a véspera de Natal, 15 deputados e altera a Constituição dos Estados Unidos da América,
que não permitia que nenhum particular emitisse moeda. Tesouro Nacional, exclusivamente sob o poder do presidente dos Estados Unidos. Ele reúne esses 15 canalhas e, por 3 votos contra 12, ele ganha, assinando um chequezinho e dando a cada deputado o prêmio, e assim ele se torna, o Tesouro Nacional dos Estados Unidos se torna Federal Reserve. Já dei a lista dos bancos, o dele é o primeiro. Agora, ele não está satisfeito. Olha que eu estou... teve uma garota que pediu. Então, aqui nós estamos, ó. O livro, primeiro, minha querida aluna, Stanislau de Guaita, O Templo de Satã, Biblioteca Planeta, editado pela editora 3. Você me pediu para dar a você a literatura. E aqui é onde ele diz que Cagliostro convoca e todas as sociedades secretas vão para Paris. Isso quer dizer que todas obedecem a uma cabeça só. Porque se esse homem convoca em determinado dia que todos se reúnam em Paris, aliás em Londres, para traçar um plano para destruir Paris, então esse homem representa o dono do mundo. E se as propriedades dele em Paris não são destruídas, porque são guardadas por milicianos, então ou ele tem bola de cristal ou ele planejou tudo. Claro que é ele quem financiou o Weishaupt, é claro que ele financiou o Robespierre, é claro que ele financiou os jacobinos para poder ter o nome de Jacob Molay. Então aqui o Segredo da Bastilha é documentário, você não vai encontrar, esse livro é raríssimo, mas está aqui. Documento, Segredo da Bastilha. Então, são tirados dos arquivos, relatório daquele oficial que estava no dia, tomando conta. Está aqui, ó, extraído dos seus arquivos. Lera Editores de Lisboa. Não vai conseguir nunca esse livro. É uma preciosidade. Isso prova que há uma cabeça que manda em todas as sociedades secretas. A Rosa Cruz estava lá, os girondinos estavam lá, os iluminados estavam lá, os maçons estavam lá, né? Todas as sociedades secretas. Então, isso quer dizer que toda a sociedade secreta, nos seus altos escalões, eles se reúnem na chamada Grande Loja Negra, e aí eles traçam o destino do mundo. Hoje fazem isso às claras, com um grupo a sociedade chamada Grupo Bilderberg. E nós não temos vergonha de saber que em algum lugar no mundo, a essa hora, em algum mês desse ano, 1.200 pessoas estarão reunidas para traçar o nosso destino, o destino do nosso planeta. Isso é vergonhoso. E todo mundo sabe disso e ninguém faz nada. E eles cercam o hotel que eles alugaram de soldados com ordem para matar quem se aproxima a menos de 1 quilômetro. Isso é fato. Começou no Hotel Bilderberg, na Alemanha, o último foi na Espanha. Então, minha gente, não é absurdo que exista um grupo chamado Sociedade Secreta, que não é secreta, porque você sabe onde se reúne, os jornalistas fuçam e descobrem onde. A última vez foi na Espanha, alugam um hotel, cercam de soldados da Espanha, de Madrid, com ordem de atirar para matar. Porque o que eles estão fazendo ali, com os grandes donos das mídias, com os grandes governantes, com os reis, que são poucos, eles estarão planejando, do mesmo jeito que Klaus Schwab planeja no Fórum Econômico Internacional, que agora Jordan Peterson quer interferir, quer que o povo participe. Assim, nós não temos vergonha de saber que um judeu chamado Klaus Schwab reúne-se no chamado Fórum Econômico Mundial e lá ele determina qual é o destino do mundo economicamente. E em algum hotel, era Rockefeller, mas já morreu, deve ser outro, reúne-se 1.200 homens, chamado Clube Bilderberg, e eles planejam
toda a cultura, todas as músicas, todas as tendências, tudo que vai acontecer neste ano de 2023. E nós sabemos disso e não fazemos nada. É uma vergonha, é uma covardia. Pois bem, agora, não satisfeito com ser dono de tamanha fortuna, ele decide enganar os judeus, que são amigos dele. Ele tem apoio dos judeus. E os bancos todos são judeus. Nós acabamos de ver aqui, ó. Já mostrei para você 300 vezes. Ó, as casas mais importantes no início do século XVIII são os Goldsmith, os Arnstein, os Oppenheimer, os Habermas, mas todas são ultrapassadas pelos Rothschild, porque a Michel Bauer, de Frankfurt, vai se colocar numa posição que nenhum deles imaginou, emprestar dinheiro aos governantes. Não é isso. Ele deu um salto. Ele fica com 200 milhões de libras esterlinas do amigo que bota na mão dele com medo de morrer. Mas não satisfeito com isso, ele fica com as ações do Banco da Inglaterra em 1815, 1810 ou 15. Depois manda as barras de ouro do Banco da Inglaterra para a França e fica sendo dono do Banco da França. Então, um roubo com o Conde de Hesse, o Duque de Hesse, um roubo com o Banco da Inglaterra, através de uma mentira, porque custava 10 libras uma ação, passa a 25 centavos. Um roubo, agora, se torna dono do Banco da França por causa de uma mentira, porque Napoleão perdeu a guerra. Por quê? Porque o Duque de Wellington se une à Prússia. O exército prussiano era o mais poderoso do mundo. E ele contrata, ele manda no rei da Prússia, ele manda nos reis. Os reis e os presidentes só assinam papéis. Agora ele vai querer mais. Ele vai querer o mundo todo. Mas ele sabe que os banqueiros do mundo todo são judeus. Então ele vai querer o apoio dos judeus. E para fazer isso, ele não hesita em usar um moço que eu acho que sabia o que estava fazendo, e esse moço vai pedir a Lord Lionel de Rothschild. Ele escreve um livro que o Malandro mandou para mim, está no meu zap, né? Que é O Problema Judaico, e a Inglaterra promete a ele, através da célebre Declaração Balfour, que vai dar para eles a Palestina. Olha, é demais. A Inglaterra promete que não é dela. Era do sultão Hamid II da Inglaterra. A famosa Declaração Balfour. Contudo, através dele, ele pede a Leonel de Rothschild. O Leonel de Rothschild pede a rainha da Inglaterra, e a rainha da Inglaterra manda fazer um documento que, sempre que eu preciso, ele não aparece. E a Declaração Balfour, provando que os protocolos são verdadeiros. Eles querem conquistar o mundo. E aí, a Declaração Balfour é a promessa da Inglaterra de que vai dar aos judeus a Palestina. Mas como ela pode dar a Palestina aos judeus se a Palestina pertence ao sultão Hamid II? É muito simples. Vamos explicar isso agora para vocês. Queria encontrar a declaração, mas não encontrei aqui. Contudo, vocês encontrarão em qualquer lugar. É um bilhetinho, mas eles deram o nome pomposo de Declaração Balfour. E aí, o Lord Balfour faz o compromisso de que vai dar a Palestina aos judeus. Como? Através de uma guerra mundial. Para eles, pouco estão se incomodando se os soldados vão morrer em uma guerra. Vamos dar a vocês o que é que aconteceu. Para a Áustria, que era na época o país mais católico do mundo, governado pela Casa dos Habsburgo, a Sérvia, também chamada
Bósnia-Herzegovina era uma colônia importante. E, achando que se o arquiduque herdeiro do trono da Áustria visitasse a Bósnia ou Sérvia, mostraria boa vontade, mostraria que tinha boas intenções e, na verdade, não era uma relação de servidão, nem de escravidão, nem de subordinação, mas de aliança. Então, o que é que ele faz? Ele tem a infeliz ideia de desfilar em carro aberto em Sarajevo, que era a capital da Bósnia. Vou ler para vocês um pedacinho do documento para vocês verem o que foi, mais uma vez, uma cabeça vai dar uma ordem, e essa ordem vai ser cumprida. Vamos lá pegar aqui um resumo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, junto com sua esposa, a Duquesa Sofia, é considerado um episódio decisivo para o início da Primeira Guerra Mundial, 1914. A morte deste importante personagem da política europeia ocorreu em um atentado de um membro de uma sociedade secreta chamada Jovem Sérvia, no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, atual capital da Bósnia e Herzegovina, na época província da Áustria-Hungria. Então, mais uma vez, a mão assassina de um membro de uma sociedade secreta chamado Gavrilo Princip. O atentado foi obra de um ativista sérvio, ativista quer dizer revolucionário, Gavrilo Princip, membro do grupo Jovem Bósnia, que agrupava sérvio, croatas e bósnios. O ato tinha um objetivo político de causar uma guerra, um conflito, rompimento das províncias eslavas da Áustria e da Hungria, para que pudessem ser reunidas em uma grande Sérvia, que se chamou depois de Iugoslávia. A Bósnia e Herzegovina estava sob domínio da Áustria desde 1878, mas ligada apenas culturalmente, como reino independente. Esse reino tinha, desde 1903, uma monarquia de cunho altamente nacionalista. Desejava restabelecer as fronteiras do seu antigo império. No dia do atentado, Francisco Fernando estava em viagem à Bósnia para assistir a manobras militares e para inaugurar as obras de um novo museu em Sarajevo. O arquiduque tinha em mente reformar o seu império, federalizando o Estado e freando os ideais expansionistas da monarquia sérvia. Aqui está, portanto, mais uma vez, a prova de que alguém manda no mundo. E esse alguém é o chefe das sociedades secretas. E aí há uma ordem dele, uma sociedade secreta da Bósnia, chamada Jovem Bósnia, um rapaz idiota chamado Gavrilo Princip, está na calçada, vendo o arquiduque desfilar em carro aberto. Aconteceu com Kennedy a mesma coisa. Ele está em carro aberto, ele saca um revólver, se aproxima do carro do arquiduque, tão despreocupado do arquiduque estava, e descarrega no arquiduque e na duquesa. É preso imediatamente pela polícia da Sérvia, vai para a cadeia e leva o arquiduque, morre ou não morre, para Viena, na Áustria. O arquiduque morre. Aí o governo da Áustria pede o quê? A extradição de Gavrilo para ser julgado na Áustria. Só que a Sérvia nega. Esse rapaz fez o que todos nós queríamos, ele é um herói. Olha, 2 países merdinha. A Áustria é do tamanho de Pernambuco. E a Bósnia é menor do que Sergipe. Acontece nesses 2 pequenos países um fato que vai gerar o primeiro conflito mundial. Nunca tinha havido uma guerra mundial. As guerras eram sempre locais. Agora não. Agora vou mostrar para vocês o mapa. A Alemanha está aqui do lado. Aqui está a Renânia, que é exatamente essa região. E aqui está a Áustria, Viena e a Hungria. A coisa acontece aqui, ó, no Império Austro-Húngaro. Não está nítido,
né? Mas acontece aqui. Então, mais uma vez, uma ordem é dada. E um membro de uma sociedade secreta obedece, porque ele assinou um pacto de sangue com o diabo, que é a maçonaria universal. E aí, com essa morte, então, a Viena, capital da Áustria, está aqui, exige a extradição de Gavrilo. A Hungria se nega, porque diz que o rapaz é um herói. Era o que Rothschild queria. Ele sabia disso. Então, o que é que acontece? A Inglaterra agora vai entrar em cena. Porque a Áustria era amiga da Inglaterra. E aí, se a Áustria era amiga da Inglaterra, então, quando a Áustria era mais forte militarmente do que a Hungria, o exército húngaro era mantido com poucas armas, exatamente porque era subalterno à Áustria. Então, o Império Austro-Húngaro era, de nome, um só. Mas a Hungria tinha menos soldados e menos poder militar. E aí o que é que vai acontecer? Com a morte do arquiduque, aí a Áustria pede ajuda aos países amigos dela. E quem são os países amigos dela? A Rússia e a Inglaterra. Inglaterra, que tinha feito a Declaração Balfour e prometido, olha como tudo se encaixa, exatamente a minha capacidade é se encaixar as coisas. A Inglaterra não tinha prometido pela Declaração Balfour dar a Palestina aos judeus? Agora tem a oportunidade. A Áustria está em guerra com a Hungria. Pede ajuda a dois amigos. Havia uma organização chamada Santa Aliança, e aí a Hungria pede ajuda ao sultanato, ao sultão Hamid II, que vai perder, e a Áustria pede ajuda à Inglaterra, e a Áustria pede ao sultão da Hamid II e a Alemanha. Por isso a Alemanha vai entrar na guerra e vai perder. E a Áustria pede ajuda à Inglaterra e à Rússia. Dois países poderosos. Resultado, quem vai ganhar? Quem vai ganhar é quem é mais forte. E aí acontece a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, pouco está se lixando os Rothschilds se vão morrer como morreram os colonos da América do Sul. Aqui está o herói Simão Bolívar, que matou, para poder quem fosse contrário a Rothschild na América do Sul morrer. Nos países de língua espanhola da América do Sul. É um herói. Exportou a Revolução Francesa. Agora nós temos algo pior. Não é apenas num continente, é no mundo. E, por ordem de quem? De um cara que simplesmente, quando ele quer uma coisa, ele manda, ele não pede. Então, através do dinheiro dele, nós já vimos aqui, ele faz o apogeu da Europa. Nós vimos aqui. Eles dizem aqui, os países em desenvolvimento, na verdade não havia nenhum governo que tivesse dinheiro suficiente para pagar os milhões de libras e francos que pudessem custear as suas infraestruturas, estradas de ferros, rodovias, indústrias. Era necessário recorrer às casas bancárias, todas elas dos judeus. Logo o mundo estava na mão dos judeus. E aí, esses judeus agora vão fazer o quê? Vão financiar a Rússia e a Inglaterra. Por quê? Porque a Palestina vai ser deles. Eles têm todo interesse. E porque a Declaração Balfour já tinha sido assinada dizendo que daria para eles. Olha, tudo encaixa perfeitamente. É um jogo de quebra-cabeças que eu acho maravilhoso. Os Rothschild, como nós dissemos, tinham produzido a Revolução Industrial, a Revolução Comercial e tinham tornado a Europa extremamente poderosa.
Então, é nessa Europa poderosa que Rothschild quer mandar. O apogeu da Europa. Rothschild financia, através dos seus bancos e dos banqueiros seus lacaios, financia a Europa e a Europa se torna riquíssima. Europa é um modo de dizer, porque o Produto Interno Bruto, o PIB, é controlado pelos Rothschild. E aí o que é que acontece? O que acontece é que, depois da restauração na França, que não dá certo, então Carlos X é deposto, aqui está ele. Paris volta a ter uma nova revolução. Os descendentes de Napoleão querem o poder, porque Napoleão tinha todas as condições de vencer, mas Carlos X era rei por direito de sucessão. Então a França está de novo envolvida. Resultado: a guerra vai acontecer. Aqui nós temos uma praça de guerra em algum país. Aqui ainda é a Bastilha. Mas nós já estamos muito na frente. Muito, muito, muito na frente. Nós já estamos na Primeira Guerra Mundial. Aqui está, minha gente. Agora, eu imagino, pergunto a vocês, como é que um povo, ou como é que um homem, para conquistar o mundo, ele faz uma intriga entre dois países, Áustria e Hungria, matando o herdeiro do trono da Áustria, através da mão assassina de um maçom, de uma organização secreta chamada Jovem Bósnia. Todas as sociedades secretas são comandadas pela cúpula, por uma cúpula chamada a Loja Negra. Lá eles se encontram e traçam os planos, hoje às claras, chamado Grupo Bilderberg, e aí acontece a Primeira Grande Guerra, 1914. Pronto. O que é que acontece com a Grande Guerra? Bem, vocês já sabem. A Inglaterra, sob o comando de Churchill, que já mostrei a vocês que obedece a um judeu chamado Bernard Baruch. O judeu está sempre no meio, não tem como. Então Churchill apenas um boneco, Truman apenas um boneco, Woodrow Wilson já entregou o banco dos Estados Unidos aos Rothschild. A França teve que entregar o Banco da França ao Rothschild porque estava sem lastro e ele deu ouro. Resultado é que, em 1914, a Europa passa a ser de Rothschild, toda. Mas ele não faz, vamos dizer assim, estardalhaço, não. Não. Ele simplesmente se contenta com um pedacinho, aparentemente. Aqui está o retrato do arquiduque. Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria, é assassinado covardemente, desfilando em carro aberto, por um maçom chamado Gavrilo Princip, a mando de quem? Bom, do venerável de alguma loja maçônica da Hungria. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o rei do mundo vai ampliar suas fronteiras. Pronto. Vai ser... Agora vai nascer um novo Estado. Vai nascer um novo Estado. E esse novo Estado vai ser apenas uma desculpa que ele quer para atrair os judeus para si, porque ele não é judeu. Lord Nathaniel, barão de Rothschild, filho, neto, tataraneto de Mariam Michel Bauer, é Cázaro, é Ashkenaz. Acontece que o que é que ele faz? Causando a guerra aqui, né, entre a Hungria e a Áustria, olha aqui, ó, causando a guerra aqui, ele vai terminar conseguindo
com que a Inglaterra cumpra a promessa que ela fez. Ela vai pegar as terras de Hamid, vai dividir, o Império Turcomano vai ser dividido e, finalmente, a Palestina vai ser dada aos judeus. Pronto. Está feito. Que plano magistral, né? Que genialidade. Então, eu acho assim, eu fico fascinado de ver como é que eles são geniais. Hoje, ninguém tem nenhuma reserva quanto a achar que o Estado palestino deixou de ser palestino e é chamado Israel. Mas não se lembram de que os verdadeiros donos são os palestinos, que foram expulsos, numa quantidade de 4 milhões. Pouco, né? Pouquinhos. E andam vagando pelo mundo aí, sem destino. E ninguém pensa neles. Por que ninguém pensa neles? Porque o dono do mundo abafa. Quando se fala da Palestina, ele abafa. Quando se fala da independência da Palestina, ele abafa. Agora mesmo, Benjamin Netanyahu ocupou uma parte de Jerusalém que era proibida a ser ocupada pelos judeus, porque seria a futura capital da Palestina, a Cisjordânia. Eles não têm vergonha. Aqui está, então. Aqui está, minha gente. Aqui está. Ó, nós estamos no Egito. Aqui está a Transjordânia. Aqui está o estado que é a Palestina, que é o mar. Aqui é a Síria. Aqui, olha, as colônias palestinas e as colônias judaicas. Aqui, as colônias palestinas são ocupadas pelos judeus e toda a Palestina se torna judaica. Ou seja, eles chamam de limpeza étnica, a terra dos pais, a terra prometida a Abraão. Abraão que não se sabe se existiu. Ninguém pode provar que existiu. Isso acontece aqui, olha. No mapa é aqui. Nas margens, daqui é o mar Mediterrâneo. As margens do Mediterrâneo, está aqui o Estado de Israel. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Mar Mediterrâneo, Israel, Jordânia, e eles vão ocupar isso aqui. Isso é o detalhe. Pronto. Assim nasceu o Estado de Israel, e Ben-Gurion, orgulhosamente, assina a Declaração de Independência no Museu de Tel Aviv, criando assim o Estado sionista de Israel, que, segundo Jacques Bernstein, é marxista, racista e sionista. Ou seja, quem não for sionista, não entra lá. Você, sendo cristão, você tem o visto de visita, mas não pode morar lá, porque o judeu não aceita. Bonzinho, né? Talvez isso mude. Está aqui, ó. Ben-Gurion de cabeça baixa, assinando no Museu de Tel Aviv a independência, a criação do Estado de Israel. Para isso foi necessário uma guerra mundial. Para isso foi necessário assassinar um inocente, um homem que foi visitar um país para pacificar as relações entre o seu país, a Áustria, e este país, que era, vamos dizer assim, um país amigo, mas que dependia dele. O governo da Bósnia-Herzegovina não podia tomar decisões sem que fosse sancionado pela Áustria, pelo governo austríaco. Isso deixava os sérvios chateados. Então, terminaram transformando o Gavrilo Príncipe, um assassino, um jovem assassino, em herói. E esse herói, através desse assassinato, se transforma no homem que vai permitir com que Israel, está aqui, ó, Oceano Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo,
Mar Mediterrâneo, Palestina. Mar Mediterrâneo, Palestina. Egito. Detalhe: Palestina, ocupada por judeus e árabes. Aqui a Jordânia, que foi ocupada agora por Ben-Gurion, por Netanyahu, e aqui a Palestina. Não, aqui é ocupada pelos dois, ó. Está em rosa e amarelo. Aqui, o que estava em amarelo é tracejado porque os judeus tomaram conta. Assim nasce o Estado sionista de Israel, através da morte de 90 milhões de combatentes em campo de batalha. 90 milhões para fazer com que aqueles que não quisessem ir à guerra fossem, os intelectuais, os padres e todos que fossem resistentes. Stalin mata 22 milhões de civis. E o bigodinho da Alemanha, imitando Stalin, com quem fez um pacto, mata 20 milhões de civis. Então são 90 milhões só de combatentes, mais 42 milhões de civis. Os dois estão juntos e são judeus. Stalin é judeu e o bigodinho lá, o raio, também é judeu. Ninguém sabe. Sergei Lavrov disse em uma entrevista pública, para escândalo de todo mundo, que todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de dizer. Ele disse em entrevista coletiva que Hitler era judeu. Israel teve que engolir, porque é verdade, ele é neto do barão de Rothschild. Pronto. Agora tá porque Hitler sumiu. Cadê o cadáver dele? No tudo nós temos uma fotografia com um buraco na cabeça, com alguma estátua de tomate fingindo sangue e ele com o revólver na mão. A mesma coisa do Bin Laden. Cadê o Bin Laden? Cadê o cadáver do Bin Laden? Sumiu. Foi queimado e jogado a cinza no mar. Olha, minha gente, essa é muito idiotas. Nós estamos bancando os idiotas. Esse canal está dizendo a verdade para que vocês acordem. Tenham vergonha. Tenham vergonha. Como é que nós assistimos a tudo isso? E eles dizem isso aqui e pulam exatamente a verdade. Mas esse canal diz a verdade. E nos livros, eles mostram só o que eles querem. E o que eles não querem, não mostram. Então, nós temos aqui, hoje, isso é propriedade dos judeus sionistas, era dos palestinos e dos judeus, que conviviam pacificamente. Quando os judeus decidem, através de 3 guerras, tomar a Palestina toda, eles neutralizam, eles ocupam essas terras. E hoje é o Estado sionista de Israel. O que está acontecendo lá foi relatado por um jornalista Ashkenaz, ou seja, sionista, que quando viu o que era com os próprios olhos, escreveu um livro, História do Judeu Americano na Israel sionista, marxista, racista. Foi assassinado pela Mossad, polícia israelense. Mas nós temos Marion Fegan, que também era Ashkenaz, e demitiu-se do partido sionista. Nós temos Einstein, que também era Ashkenaz, e demitiu-se. Eu tenho a carta dele traduzida em inglês. Nós temos Mahatma Gandhi, que também é sionista, e demitiu-se quando percebeu que o objetivo do sionismo não era proteger as minorias. Eles colocaram essa lei, que o sionismo é um movimento internacional para proteger as minorias, porque eles são minoria. Então parece que eles protegem os gays, os negros, os índios, tudo fantasia. Eles querem se proteger. E agora, uma coisa que me deixa indignado. Olha só, o bigodinho lá, o raio, matou 20 milhões de civis que faziam propaganda para que os alemães não fossem para a guerra. Mas só se fala de 6 milhões de judeus. O Holocausto. Né? Você só ouve falar do Holocausto. Gente, ele matou 20 milhões de civis, entre padres, negros, aleijados, velhos, doentes, todo mundo que dependia do Estado, ele matou. Para quê? Porque ele só dava despesa. Olha o coração desse homem, neto do barão de Rothschild. Então ele fez uma chamada, ele chamou de limpeza étnica. Mesma coisa que os judeus sionistas fizeram na Palestina. Limpeza étnica.
Então, estão exatamente de acordo porque são iguais. É assim. Esse canal tem coragem de dizer isso a vocês. Não sei se vai passar, mas o YouTube está sendo muito tolerante com aquilo que eu estou denunciando. Primeira Guerra Mundial, 1914, foi feita através de uma ordem e uma mão assassina mata um homem inocente e os resultados que eles querem é o Estado sionista de Israel. Mas as consequências até chegar a isso são enormes. E hoje Netanyahu está passando por uma situação muito difícil. Por quê? Porque os próprios judeus perceberam, o parlamento judeu percebeu que Netanyahu não é flor que se cheire. Vou parar aqui, já são 40 minutos, mas vocês vejam como essa cabeça é perversa. Vejam como a maçonaria, a Rosa Cruzera e outras, né, os Illuminati, né, o Clube Bilderberg, o movimento Mesa Redonda, todos lá no topo se reúnem na grande loja negra para decidir o destino do mundo, que hoje já não é mais escondido. Hoje é num hotel qualquer de algum lugar onde eles escolhem que com o nome de Grupo ou Clube Bilderberg. Uma vergonha. E nós aceitamos. Menos Vladimir Putin, que disse: aqui vocês não botam os pés. Admiro esse homem. Por quê? É o único que está resistindo. Enquanto o mundo se acovarda, ele está resistindo. A OTAN é o braço armado de Rothschild. Isso nós estamos indo para lá, provando A por A mais B, como provamos agora, mostrando o que eles dizem aqui, o que eles escondem, o que os livros dizem e o que escondem, e o que nós temos de documentos e que nós guardamos ciosamente, porque se eu perder esse livro, não tem mais outro na praça. Aqui nós temos a verdade sobre a Revolução Francesa. Continuaremos até provar a vocês, com toda certeza, que o clã de Rothschild domina o mundo. Pronto. Pouco a pouco. Já estamos em 1914, mas ainda teremos uma coisinha que vai acontecer. A partir de 1914 tem um detalhezinho a mais. Além da Palestina, o Barão vai conseguir a Rússia. Até lá.